Nesse vídeo vou mostrar para vocês todas as configurações atualizadas aqui no Bloodstrike, que vai te ajudar a ter mais vantagens aqui nas partidas e consequentemente você também vai estar fazendo mais kills graças a essas configurações que vão facilitar muito a vida de vocês. E caso você ainda não tenha encontrado uma HUD aqui no Bloodstrike, também nesse vídeo vou estar te ajudando aí a encontrar uma HUD de 3 dedos ou 4 dedos, sem giroscópio ou com giroscópio, justamente para você ter mais facilidade, para você ter uma gameplay mais fluida e consequentemente podendo fazer mais kills aqui nas ranqueadas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, galera, vamos lá. Vocês pediram bastante, então vou estar atualizando vocês com as configurações do Bloodstrike. Começando aqui pelo básico, na aba do Simples. Tem 3 configurações muito boas que vocês podem estar utilizando aqui no Bloodstrike. Começando pelo disparo automático. Essa configuração, basicamente, o nome já diz, ela dispara de forma automática quando algum inimigo passa diante da sua mira. Primeiramente, ela vai ficar numa cor amarelada e quando ela atingir uma cor vermelha, o boneco vai atirar de forma automática. E essa configuração, se você for ativar ela, você precisa jogar como se você estivesse jogando normalmente. Você precisa atirar por conta própria, porque existe um certo delay entre ela ficar amarela e vermelha quando ela de fato começa a atirar. E essa configuração ela é bem-vinda, porque ela adiciona uma assistência de mira acima do especialista, porém abaixo da assistência de mira iniciante, que seria a assistência de mira mais forte aqui no Bloodstrike. Então, se você tiver muita dificuldade, tenta experimentar essa configuração do disparo automático, que possa ser que você sinta uma certa melhoria em relação à sua mira. Porém, essa configuração tem um ponto negativo, que você vai se sentir mais desconfortável em estar jogando com armas que são single fires, né, como shotgun, snipers, porque às vezes você acaba atirando sem querer, mas com armas automáticas ela vai acabar te ajudando. A outra configuração aqui do simples, do básico, é a transparência de botão, galera. Essa configuração ela diminui a opacidade de alguns botões na interface da HUD quando você fecha a mira. Então, se você tem um minimapa que fica centralizado aqui no meio da tela, quando você mirar, ele vai diminuir a opacidade, melhorando a sua visibilidade enquanto você estiver atirando ou mirando nos seus inimigos. Isso aqui ajuda bastante. Agora, na terceira opção, que essa sim é uma opção muito útil, cara, que eu acho que todo mundo tem que ativar, que é a entrega rápida. Basicamente, essa configuração vai adicionar um botão novo aí na sua HUD, que é como se fosse um atalho para a loja. Atualmente, se você não deixar essa configuração ligada, você vai precisar apertar no botão da mochila. Só que tem um detalhe: quando você faz isso, você não vai diretamente para a loja. Primeiramente, ele te coloca ali na seleção de armas e depois você tem que dar um segundo comando para aí sim você ir diretamente para a loja. E com a opção da entrega rápida, você consegue não só acessar a loja de forma mais rápida, mas você também consegue deixar um atalho para aquele item em específico que você deseja comprar durante a partida, te proporcionando muito mais agilidade, já que você consegue fazer isso correndo, né? Então ajuda muito. Bom, aqui no avançado também tem muitas configurações boas que eu posso estar passando para vocês. Vou estar focando aqui no principal. Existem algumas configurações que vocês precisam deixar exatamente igual tá aqui, tá? Não fiquem inventando muita coisa, mas enfim, esses botões aqui de cima, né, que é o botão de disparo à direita e o botão de disparo à esquerda, é basicamente aquele botão de mira manual e o botão que você aperta e ele já mira e atira de uma vez só. Se você quiser usar de forma manual, você sempre tem que colocar sem focar a mira, né? Que aí você vai ficar apenas com o botão como se ele fosse hip fire. Se você quer aquele botão de mira automática, eu recomendo vocês deixarem no focar atirando, porque esse botão, quando você apertar no botão de mira automática, ele meio que já vai mirar atirando. Então ele meio que simula uma mira manual. É o mais próximo que você vai ter de uma mira manual. Se você colocar o focar e atirar, você vai apertar nesse botão, só que ele só vai começar a atirar depois que você fechar a mira. E quando você coloca na segunda opção, ele já começa a atirar a partir do momento que você aperta na mira. Então é muito melhor você deixar focar atirando, caso você goste desse botão de mira automática. Aqui no modo de mira focada, eu utilizo segurando, é o mais confortável para mim. Se você quer segurar clicando, você pode colocar no tocar. Se você gosta de usar os dois, você coloca no misto. E tem o toque duplo, que aí provavelmente deve ser uma configuração muito ruim, que eu não recomendo para vocês. Aqui logo embaixo
embaixo tem uma opção chamada de habilidades. Basicamente é uma configuração para você acionar a habilidade de forma rápida, ou seja, você clicou no botão de habilidade, você não vai precisar de uma segunda confirmação no botão de tiro, ele já vai acionar a habilidade de uma vez só. Tem ponto positivo e tem ponto negativo. O ponto positivo é justamente esse, né, que você consegue ter muita agilidade para usar a EMA, para usar o zero, porém tem um ponto negativo que alguns strikers você precisa ter um maior controle da habilidade, né? Por exemplo, a Kaida, você precisa mirar com a flecha, e se você não utilizar essa configuração no desligado, você não vai conseguir mirar, então você não vai ter precisão. Então, dependendo do striker que você utiliza, é interessante você estar deixando desligado. Se você utiliza personagens como Emma, Nova, cara, eu acho que é interessante você deixar ligado, tá? Pra você ter mais agilidade. No auxílio de mira, você vai deixar no especialista, porque é a única assistência de mira que funciona no rank lenda, então é interessante você sempre estar utilizando ela, porque na sala de treinamento, se você deixar no iniciante, ela vai acabar te atrapalhando, né? De repente você entra na sala de treinamento pra dar uma aquecida, aí se tiver no iniciante vai estar de um jeito, e quando você entrar na partida vai estar de outro, né? Então é interessante você sempre deixar aí no especialista. Essas três configurações aqui são relacionadas à HUD, que eu vou estar explicando melhor para vocês quando a gente estiver configurando a nossa HUD. Tem essa opção chamada recarregar, cancela o foco de mira. Eu gosto de deixar no ligado, tá? Porque o que acontece? Digamos que você esteja mirado, você dá alguns tiros, e quando você apertar no botão de reload, o boneco vai tirar a mira automaticamente. Se você deixar desligado, ele vai meio que recarregar mirando. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu recomendaria vocês estarem deixando no ligado, tá? Tem até o exemplo aí para vocês verem, né? E vocês tirem a própria conclusão se é bom ou não para vocês. Agora passando para a aba do modo de jogo, na aba do mova-se. Galera, aqui nessa aba tem muitas configurações que vocês precisam deixar exatamente do jeito que tá aqui nas minhas configurações, para você ter uma gameplay mais fluida. Começando aqui pela corrida automática com analógico. Essa configuração aqui ela é mais de gosto pessoal, se você quiser deixar ligado ou desligado, tanto faz, tá, galera? Essa configuração é aquela que você puxa o seu analógico para cima, aí você tira o dedo do analógico, o boneco começa a correr sozinho, né? Então é uma opção muito de gosto. Agora no sprint automático, eu diria que é obrigatório você deixar no ligado, porque essa configuração no desligado pode acontecer o risco de você engaixar o seu boneco na hora do slide. Então é interessante vocês estarem deixando ligado se você quiser ter mais fluidez na movimentação. Aqui no agachar, se você gosta de clicar para agachar, você deixa no tocar, se não você deixa no segurar. Essa opção correr, cancela, agachar, você tem que deixar ligado, tá? É obrigatório, não inventa moda, você tem que deixar no ligado. Agora, essas opções que tem logo abaixo, do interromper a inspeção até o salto automático, vocês precisam deixar desligado, tá, galera? Essas configurações aqui são obrigatórias vocês estarem deixando desse jeito. Caso vocês queiram deixar a abertura de portas automática, aí vai de gosto pessoal, tá? Mas nesse caso eu estou deixando tudo desligado, porque no mapa da Ilha do Medo, que é o mapa mais jogado aqui do Bloodstrike, não tem porta. Aqui, logo embaixo do salto, tem a opção toque em pular no modo de pulo para usar a tirolesa. Eu tô deixando no desligado. Dessa forma, eu preciso apertar um botão extra na HUD, né, que é o botão de interação, para tá pegando a tirolesa. Eu gosto de utilizar dessa forma porque evita o risco de você estar tretando perto de uma tirolesa e acontecer de você pular de forma involuntária e acabar subindo uma zipline. E quando você tá na zipline, você vira um alvo muito fácil para o seu inimigo, já que ele vai te ver subindo em linha reta na maior facilidade. Então eu recomendo vocês estarem utilizando a tirolesa de forma manual. Aqui embaixo tem o botão de salto para virar a câmera e o botão de agachar para virar a câmera. Essas duas opções, ela basicamente vai mover sua câmera pressionando o botão do slide e o botão de pulo. São duas opções muito boas para você que gosta de deixar os botões de movimentação na parte de baixo da HUD, mas atualmente eu estou deixando desligado. Aqui embaixo, essa configuração eu recomendo vocês estarem deixando desligada. Aqui nas informações de batalha, essas aqui eu acredito que são as melhores configurações, então só vocês copiarem aqui, tá?
o minimapa no tamanho 71. E aqui, galera, uma dica muito boa, cara, deixa no indicador 3D, porque o indicador 3D, ele aponta exatamente da onde tá vindo o tiro, cara. Mesmo se você estiver se movimentando, fica muito fácil de você saber a direção que o seu inimigo está atirando. Quando você coloca o 2D, ele não aponta com tanta precisão igual o indicador 3D. Na aba do itens, galera, recomendo vocês deixarem exatamente dessa forma, exceto o arremesso rápido. O arremesso rápido, basicamente, se você apertar na granada, ele já vai atacar direto. Funciona muito parecido com aquela opção da habilidade rápida, né? Então, se você quiser mirar com a granada, você deixa desligado. Caso contrário, você deixa ligado. Aqui na aba do coletar, eu recomendo vocês utilizarem essas configurações, tá? Deixa ligado ali em cima. Basicamente, vocês copiam aqui. E, bom, nessa área aqui dos remédios e das granadas, acredito que essa aqui seja a melhor combinação, tá? Não deixem o medkit ligado, porque o medkit ele demora muito para tá passando. Com as bandagens, vocês conseguem ter muito mais agilidade, né? Tanto as bandagens quanto o spray são os melhores medicamentos para vocês estarem utilizando durante a partida. E a granada, eu recomendo vocês colocarem a fumaça, a granada incendiária e essa granada aqui que funciona como se fosse uma Semtex, né? Você taca e ela gruda na parede. Então é muito boa para você tentar dar um stuck, né? Tentar acertar o inimigo e ele não vai conseguir correr da granada. Bom, galera, aqui na aba da sensibilidade eu vou estar deixando para um vídeo específico, então se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu posso estar trazendo ainda nessa semana um vídeo ensinando vocês a como encontrar a sensibilidade aqui no Bloodstrike, tanto do dedo quanto do giroscópio, e até mesmo ensinar vocês a como começar a usar o giroscópio. Então, se vocês deixarem muito like, ainda nessa semana eu posso estar trazendo para vocês esse vídeo. Dito isso, vamos estar passando aqui para a aba dos gráficos. Esse aqui é o gráfico que eu estou utilizando no Bloodstrike, tá? Que é o gráfico Ultra, resolução alta definição, e no FPS o extremo, que seria o sem limite, tá? Se o seu celular tiver uma tela de 120 Hz e um bom processador, ele pode estar atingindo aí 120 FPS, né? Tem alguns celulares que tem 144 Hz, pode também estar atingindo essa taxa, ou até mesmo 165 Hz, tá? Mas precisa de uma tela que seja compatível com o seu processador. Não adianta você ter tela 120 Hz e um processador fraco que não vai conseguir tancar essa quantidade. E uma dica muito boa, galera, se vocês querem ter uma performance mais estável, vocês precisam fazer duas coisas. Primeiramente, você tem que abaixar a qualidade gráfica do seu jogo. Exemplo, se você tá tendo um problema aí de superaquecimento, tá dropando FPS, você vai usar o gráfico no médio ou no baixo, tá? Não tenta jogar no gráfico alto e nem no gráfico ultra. Isso aqui vai fazer você superaquecer o seu celular. Outra coisa muito importante, não baixem a resolução, galera. Se vocês usarem a baixa definição, os bonecos vão ficar tudo quadriculado, o que vai dificultar muito você estar enxergando a média e longa distância. Então, no máximo, vocês baixem até o padrão. Mas eu diria que uma configuração boa é vocês estarem utilizando no baixo e deixar a alta definição para que vocês consigam ter uma melhor visibilidade. E tem um bônus que é muito importante, que é o superaquecimento, galera. Para vocês resolverem esse problema, vocês precisam utilizar esse dispositivo aqui, que é um cooler, galera. Esse dispositivo ele serve para resfriar o celular e graças a isso você vai conseguir jogar a 120 FPS estável, tá? Se você não consegue jogar estável, provavelmente é porque o seu celular está superaquecendo. E quando você joga com FPS oscilando, a assistência de mira aqui no Bloodstrike ela não funciona tão bem, cara. Ela fica muito instável, o que vai fazer com que você perca mais trocações. E esse cooler, ele vem com 3 níveis, galera. Ele tem nível médio, máximo, fraco, justamente para você regular aí conforme a sua necessidade. Eu vou estar deixando o link aí na descrição, caso vocês tenham interesse. E para aqueles que já tem cooler e mesmo assim não tá conseguindo esfriar o celular, tem uma solução para você que eu vou mostrar aqui, que é essa placa aqui, galera. Vocês podem ver que essa placa ela fica mais ou menos no formato do celular, justamente porque o cooler ele não consegue alcançar essa área aqui, ó, que é a área que fica o processador, que é do lado da câmera. Então, quando você coloca essa placa, ela fica justamente aqui no formato do celular, e quando você colocar o cooler, ele vai resfriar o celular por inteiro, justamente aonde o processador fica, o que não vai
ter problema de superaquecimento, fazendo com que você jogue com FPS estável. A placa também tem o link aí na descrição, é só vocês darem uma olhada, é bem barato, acho que custa R$10 no máximo, então vale muito a pena vocês estarem adquirindo. Dando continuidade aqui no campo de visão, o melhor campo de visão que tem aqui no Bloodstrike, galera, acredito que seja o 120 de FOV, tá? Porque o Bloodstrike é um jogo muito rápido, então a maioria das trocações são a curta distância, né? São raras as exceções assim que você vai ter alguma trocação de muito longe. Então, eu acho interessante vocês estarem utilizando 120 ou talvez 100 de FOV. Eu acho que nessa média aqui é um bom FOV aí para vocês estarem utilizando. E aqui nessa segunda opção, né, que também é campo de visão, porém esse daqui é relacionado à mira. Basicamente, o associado você vai mirar e o jogo ele não vai dar aquele zoom absurdo, né, na sua mira. Então, acredito que pelo fato do jogo ser muito rápido, né, e as trocações ser mais curtas, o associado acaba se saindo melhor, na minha opinião. Mas para você que não sabe, o independente é aquele FOV que quando você mira, ele dá aquele zoom, né, para você ter uma melhor visibilidade. Então, talvez varie muito de gosto para gosto. O filtro, galera, se você tiver muita dificuldade de estar enxergando, você pode estar optando pelos cores frias, tá? O cores frias, ele ajuda bastante aí na visibilidade, mas aqui eu tô utilizando o padrão. Aqui no áudio eu tô usando essas configurações, tá? Acredito que aqui, se você quiser deixar no 100, tanto o volume quanto o efeito fica a seu critério. Só um aviso, né, para vocês deixarem o volume da voz um pouco mais baixo, para vocês identificarem barulhos de passos ou barulhos de tiro com mais facilidade, porque às vezes o boneco acaba falando muito alto e pode tirar a sua atenção, tá? Mas não deixa tudo desligado, porque tem algumas informações que o boneco fala que pode acabar te ajudando, né? Por exemplo, quando ele fala esquadrão eliminado, entre outras coisas. E agora sim, galera, passando para a aba da HUD, logo aqui no início, né, mostrando para vocês o analógico, a melhor configuração que eu acredito que você pode estar utilizando aqui no Bloodstrike para você ter um controle absurdo da movimentação é utilizando o analógico fixo, tá? O analógico fixo é bem simples de explicar. Basicamente, ele só vai funcionar quando você apertar literalmente em cima do analógico, tá? Por exemplo, se você clicar do lado de fora, aonde está essa marcação do iPhone, você vai movimentar a sua sensibilidade da câmera. Então você precisa realmente apertar em cima do analógico e dessa forma você consegue ter mais controle dos movimentos. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a movimentação aqui no Bloodstrike, tem um vídeo aqui no canal explicando muito detalhadamente como faz cada movimentação. Então depois que você assistir esse vídeo, você dá uma passada lá. E para você configurar esse analógico, galera, eu recomendo vocês estarem deixando aí do tamanho do seu dedo. E vamos lá, galera, essa aqui é a minha HUD de 4 dedos mais giroscópio, então já vamos começar aqui a configurar as HUDs. Vou estar começando pela HUD de 4 dedos. Essa aqui é uma HUD bem padrão de 4 dedos. Algumas pessoas utilizam os botões de movimentação nessa área aqui de baixo, coloca o botão de tiro ali em cima. Você pode estar trocando o botão de tiro pelo botão de mira, né? Fazer essa inversão. Mas basicamente essa é uma HUD muito utilizada pela galera que joga de giroscópio. Não é a única, né? Tem outras variações, mas vocês já podem ver que é uma HUD bem padrão, é bem fácil de vocês estarem utilizando, desde que você tenha controle sobre o giroscópio. Vocês podem ver que o botão de troca de arma fica do lado esquerdo, mas também tem essas duas opções. Para vocês colocarem esse botão aqui, que ele ajuda muito, ele te dá muita agilidade, é só vocês clicarem nessa barra aqui que tem um mais e selecionar a troca de arma, tá, galera? Isso aqui vai aparecer esse botão e vocês vão estar conseguindo fazer essa troca de arma mais rápida, porém ela não troca para faca. E também aquele botão, né, que a gente falou lá nas configurações, vocês podem ver que ele fica aqui embaixo. Então é uma HUD bem fácil de estar utilizando. Agora eu vou estar montando para vocês outra variação de uma HUD 4 dedos que você não necessariamente vai precisar usar giroscópio. Então se você quiser experimentar, que no caso seria essa HUD aqui, galera. Vocês podem ver que eu fiz uma alteração bem pequena aqui com relação aos botões de movimentação. Eu quero que vocês entendam que as mudanças que eu vou fazer aqui, galera, são as mudanças nos botões de movimentação, no botão de mira e no botão de tiro, tá? Botões como habilidade,
troca de arma, eu vou estar deixando na escolha de vocês, tá? Eu vou só manter nos botões que são relacionados à mecânica de gameplay, né? Que são os botões principais do jogo. Vocês podem ver que eu coloquei os botões de movimentação aqui nessa área de cima, que basicamente você teria que jogar dessa forma, né? Vocês conseguem ver aí pela handcam. Eu estaria utilizando esse dedo indicador esquerdo para fazer as movimentações e apertar o botão de mira. Lembrando que quando você joga com essa configuração sem o giroscópio, é necessário que você utilize o botão de mira clicando. Não dá para você jogar segurando, porque você vai ficar muito limitado, né? Porque você não vai conseguir atirar pulando, por exemplo, né? Você teria que fazer isso no Hip Fire, não teria como fazer mirando. Então é importante você utilizar a mira clicando, e também você precisaria utilizar aquelas opções de que roda a câmera com botão de pulo ou com botão de agachar. Você teria que deixar desligado, ok? Tanto os botões de movimentação quanto o da mira e o do disparo também. É uma HUD de 4 dedos bem fácil. A troca de arma eu coloquei aqui na parte de baixo, e os botões de granada, vante, bandagem ali na parte de baixo, tá? O restante vocês ignoram, foquem somente nesses botões. E essa HUD de 4 dedos, galera, vocês também podem estar invertendo, né? Você pode estar colocando o botão de disparo desse lado, colocar o botão de mira dessa forma e fazer isso, né? Só que aí nesse caso você coloque o minimapa em outro lugar, não deixa em cima dos botões. Mas basicamente é isso, né? Você coloca dessa forma, dá para você fazer um triângulo, né, para ficar mais intuitivo. O botão de recarga também, né, galera? Tem pessoas que utilizam HUD de 4 dedos sem giroscópio com os botões de recarga nessa parte superior, né? Seja aqui do lado da mira ou do lado do disparo. Tem como você utilizar também aqui embaixo, né? Só que você vai ficar um pouco travado, porque não tem como você movimentar a câmera quando você apertar o botão. Eu acho mais interessante você deixar em algum lado aqui de cima, né? Seja do lado esquerdo ou do lado direito. Agora eu vou estar mostrando para vocês uma HUD de 3 dedos que eu utilizava antes dessa HUD atual que eu tenho hoje. Uma HUD de 3 dedos com giroscópio, tá? E depois eu mostro uma HUD de 3 dedos sem o giroscópio. Galera, essa aqui era a HUD de 3 dedos que eu utilizava antes de chegar nessa HUD atual que eu tenho hoje. Vocês podem ver que os botões de troca de arma, eles ficam ali do lado esquerdo superior, e o botão de mira fica logo abaixo, né? Eu mantive praticamente no mesmo lugar, só que também eu colocava o botão de slide desse lado aqui, né? E controlava a movimentação tanto no giroscópio quanto no dedo. E o botão de pulo, ele ficava ali isolado juntamente com o botão de Hip Fire, tá? Esse botão não é o botão de mira manual. O minimapa, a habilidade, né? Esses botões que eu deixei aqui do lado esquerdo, vocês ignoram, tá? Foquem somente nos botões principais, que são os botões aqui de mira, slide, enfim. Eu deixava mais ou menos dessa forma, e o botão de mira eu utilizava clicando, tá? Porque tem que ser clicando quando você coloca qualquer botão de movimentação aqui do lado da mira. E ficava dessa forma, era uma HUD bem simples. Eu jogava dessa forma aqui, ó. Vocês podem ver na handcam. Eu segurava o celular dessa forma. Esse dedo indicador direito, ele servia como apoio. Então ele proporcionava uma precisão muito boa no giroscópio, né? Porque é muito mais confortável você estar segurando o celular dessa forma aqui, é o que eu tô mostrando para vocês na handcam. Atrás fica mais ou menos assim, dessa forma, ó, vocês podem ver a pegada, né? Fica bem confortável. E nessa HUD, galera, se vocês quiserem utilizar o botão de mira para segurar, vocês também conseguem fazer isso. Só que nesse caso, vocês teriam que trocar o botão de mira, né? Colocar o botão de disparo daquele lado e fazer dessa forma. Porque aí quando você apertasse no botão de mira, você segurasse ele, né? E dessa forma você conseguiria prender. Só que mesmo assim, né, você ficaria limitado, porque você não conseguiria pular. Então, existe algumas limitações quando você joga com 3 dedos. Por exemplo, aqui do lado eu não conseguiria atirar agachando, né? Então, existe algumas limitações quando você está usando uma HUD de 3 dedos.
porém é uma HUD que vai te dar um pouco mais de conforto comparado com uma HUD de 4 dedos por conta dessa pegada que eu mostrei para vocês. Porque quando a gente vai jogar com 4 dedos, você segura o celular dessa forma aqui, ó. Não é tão desconfortável quanto parece, tem pessoas que jogam mais ou menos assim, né? Assim eu acho bem desconfortável, mas tem pessoas que conseguem jogar dessa forma. Até com pessoas que jogam de 5 dedos, né? Eles ficam meio que nessa pegada assim, ou eles meio que colocam o celular apoiado em alguma mesa, algum suporte e jogam como se fosse tablet assim, né? Enfim, tem vários meios de você estar segurando. 4 dedos eu seguro dessa forma, é bem parecido com a pegada de 3 dedos. Agora eu vou tentar montar uma HUD de 3 dedos aqui, galera, só que tem um porém. Quando você vai jogar com uma HUD de 3 dedos sem giroscópio, você tem que entender que vai existir algumas limitações para vocês. Por exemplo, você vai querer focar em quê? Você vai querer focar em mira ou você vai querer focar em movimentação? Porque não dá para ter os dois, galera. Eu recomendaria vocês focarem em precisão, galera, porque é um jogo de tiro, então você precisa acertar tiro no seu inimigo, se você quiser ganhar. Então eu vou tentar montar uma HUD focada em precisão para 3 dedos aqui. Bom, galera, para uma HUD de 3 dedos focada em precisão, vocês teriam que utilizar ela mais ou menos dessa forma aqui, tá? Não é uma regra, existe algumas variações de uma HUD de 3 dedos, mas uma que me veio na cabeça aqui que possa ser que funcione muito bem para você é dessa forma. Vocês podem ver que o botão de tiro e o botão de mira eles estão no mesmo lugar, porque quando você estiver atirando, você vai ter total controle da sua mira, justamente porque você vai ter o seu dedão aqui controlando a câmera, né, que ficaria nessa parte aqui, ó. Porém, você não vai conseguir usar os botões de movimentação enquanto atira, porque é o que eu falei para vocês, a HUD 3 dedos, ela fornece uma certa limitação. Agora, se você utilizasse o giroscópio, você conseguiria jogar com essa HUD de 3 dedos e ter uma boa movimentação ainda, né? Porque o giroscópio ele seria um 4º dedo, porque enquanto você atira e aperta os botões de movimentação, você controlaria a sua câmera com o giroscópio, só que aí você já teria que ter uma certa experiência com relação ao giroscópio. Daria até para você utilizar somente na mira, né? Não teria necessidade de você utilizar na câmera, mas existe uma limitação que vocês precisam entender. Agora eu vou tentar fazer uma HUD de 3 dedos focada em movimentação. Bom, aqui na HUD de 3 dedos, galera, eu coloquei os 2 botões de movimentação desse lado esquerdo juntamente com a mira, lembrando que você vai ter que usar o botão de mira clicando. Esse botão aqui ele seria o do Hip Fire, você teria que deixar a opção de disparo para girar a câmera, né? Eu vou estar deixando aí na tela para vocês saberem qual seria essa opção, porque quando você apertasse no botão de tiro, você conseguiria movimentar ele enquanto você está atirando, né? É a única maneira de você ainda ter alguma precisão jogando com o botão de tiro desse lado. Porém, você teria uma melhor performance com relação à sua movimentação. Tem como você também utilizar o giroscópio somente na mira, né? Usando essa HUD, mas ela também funciona muito bem sem você precisar do giroscópio. E todas essas HUDs que eu passei para vocês aqui, galera, é muito importante, vocês precisam utilizar o botão de mira manual, tá? Que é o botão do Hip Fire, porque você consegue ter um tempo de reação muito melhor utilizando dessa forma, né? Você precisa ter controle sobre isso. Também outra coisa importante, eu recomendo vocês configurarem o analógico dessa forma que vocês estão vendo aqui. Para vocês fazerem isso, basicamente é só vocês virem aqui em cima no tamanho, vocês deixam ele pequeno, né? Provavelmente o seu vai estar dessa forma. Você puxa o botão do sprint para baixo e depois você aumenta e deixa aí do tamanho do seu dedo, né? Atualmente eu estou deixando aqui no tamanho 36, então é interessante vocês estarem utilizando dessa forma. O tamanho dos botões fica muito a gosto de cada um, beleza? Depois, o que vocês podem fazer, galera? Vocês peguem esses botões aqui de habilidade, de troca de arma, e vocês coloquem da forma que vocês acharem melhor aí para sua HUD, tá? A ideia foi realmente passar essas configurações com esses botões principais aqui da HUD, tá? Não recomendo vocês estarem jogando com 2 dedos, galera. Infelizmente, com 2 dedos você vai ficar muito limitado. Experimentem essa HUD 3 dedos aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma HUD bem confortável
confortável para vocês estarem utilizando, tá? Demora um pouquinho para vocês pegarem a coordenação motora, mas se vocês se mantiverem aí por pelo menos 1 a 2 semanas jogando com essa HUD, eu tenho certeza que vocês vão conseguir evoluir a sua jogabilidade. E depois, né, se eventualmente você quiser trocar para uma HUD de 4 dedos, basta você pegar esse botão do tiro aqui e colocar na parte de cima, que vai ser muito mais fácil para você adaptar o seu cérebro em relação a isso, né? Caso você deixe o botão do tiro desse lado, né, igual tava naquela HUD passada, se você trocar para uma HUD de 4 dedos, você passa os botões de movimentação para cima, em vez de deixar eles aqui embaixo. Então mudanças bem simples, né, que vocês conseguem estar fazendo, mas numa HUD de 4 dedos é interessante você deixar o botão de disparo separado do botão de mira, né? Porque você consegue ter mais agilidade dessa forma. É interessante você estar deixando o botão do disparo separadamente. Dito isso, galera, esse aqui foi o vídeo mostrando para vocês as configurações atualizadas aqui no Bloodstrike. Lembre-se de compartilhar com seus amigos que ainda não conseguiram encontrar as configurações ou ainda não conseguiram encontrar uma HUD. Indica esse vídeo para ele e também deixa aí o seu like e o seu comentário de sugestão de qual vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.